você orou, libere a palavra de bênção para ele. Seja abençoado, sua família seja abençoada, seja cheio da presença do Senhor, receba do Senhor tudo que Ele tem para este dia. Seja abençoado, você e a sua casa, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Bem, irmãos, nós vamos começar hoje então esse curso, aprendendo a orar com a Bíblia. E você recebeu aí um kit. Acho que todo mundo já teve a curiosidade de olhar. Este livro que você recebeu, este livro aí nasceu de uma maneira muito interessante. Quando os primeiros 300 irmãos foram entrevistados, um deles, o irmão Manuel, que é um advogado, um homem bem de situação, consultor, trabalhou no Ministério da Fazenda. Este irmão, quando foi entrevistado, ele falou com meu esposo assim, falou: Pastor Paulo, eu em 10 minutos já falei com Deus tudo que eu queria. Como é que vou ficar 1 hora na presença dele lá? E aí nós vimos como que nós precisamos de aprender a orar e ter um roteiro para a gente orar. Então esse livro ele foi feito assim, a metade dele, da metade para trás, você tem, obrigada, da metade desse livro para trás, você tem um roteiro de oração. E foi tão interessante que esse irmão Manuel, a primeira vez que ele foi orar, ele orava de 3 da manhã, de 3 às 4. Não, desculpa, era de 2 às 3. Aí ele foi para a torre. E ele começou a seguir esse roteiro, a orar, pedindo a Deus: Senhor, dá-nos um só coração. A orar os textos bíblicos desse roteiro. E ele que pensou que 10 minutos ele já tinha falado tudo com Deus. Quando o próximo irmão bateu na porta da torre, ele pensou: uai, já acabou meu horário? E ele desceu as escadas, foi abrir para o irmão e disse: mas já são 3 horas? E o irmão falou assim: não, são 4. O irmão das 3 às 4 não tinha ido. Ele orou 2 horas sem ver. Porque quando a gente começa a mergulhar, e quando você ora a palavra de Deus, você nem vê o tempo passar. Você nem vê. E eu vejo que Deus trouxe esse ministério para a gente orar ali na igreja, ali com a porta fechada, exatamente para ter essa liberdade diante do Senhor. Porque quando nós vamos ver agora um pouquinho do histórico deste ministério, da história dele, e você vai ver que tudo foi dado pelo Senhor. Então nós fizemos esse roteiro e colocamos aqui alguns pontos sobre orar de acordo com a palavra de Deus. E tudo a respeito do ministério, funcionamento das torres, os alvos de oração, estão aqui. Essa primeira aula que nós vamos dar, daqui a pouco, ela não está nesse livro, mas é um modo de nós compreendermos Deus e o que Deus quer de nós. E você recebeu também aqui o manual do Gideão. Esse manual aqui, então aqui você vai deixar isso dentro da sua Bíblia. Aqui você tem a visão do ministério, os procedimentos básicos na torre. Você vai ver um termo de compromisso do Gideão, a oração do Gideão e aqui os nossos alvos, que nós vamos estudar, que nós vamos ver o que Deus quer para as nossas vidas através deste ministério. Você recebeu uma revista. Essa revista aqui é o nosso último número. Aqui estou ao lado do meu esposo, vamos falar um pouquinho sobre isso. E essa revista, ela nos traz, é uma prestação de contas do ministério, principalmente o que tem feito em missões. E aqui os irmãos compreendem bem o que é
missões. Então, a nossa ida pelo mundo afora, levando essa mensagem, levando essa palavra de santidade, de buscar o Senhor. Nós vamos passar um vídeo depois para os irmãos, da retrospectiva desses 15 anos do ministério, que nós completamos no ano passado. Você ganhou aqui um calendário, né, 2018, e aqui tem um pouquinho sobre missões, e nós sabemos que missões a gente precisa levantar recursos, não é verdade? Então, por exemplo, essa revista, tudo que nós fazemos levantando os recursos de todas as formas que nós podemos, dando os cursos, dando palestras, então, tudo que é arrecadado vai para missões. E Deus tem feito coisas muito lindas nas nações, muito lindas. Por exemplo, lá em Angola, construindo escola, construindo a igreja, ensinando o povo a plantar e dando os cursos e levantando as torres, levantando as crianças intercessoras, que são os gideões mirins. As crianças formam um exército e elas oram todos os dias 15 minutos. O Gideão ora uma vez por semana. As crianças oram todos os dias 15 minutos. Nós estamos com os gideões teen, adolescentes, os gideões jovens, para levantar como missionários. Eles oram meia hora todo dia. É Deus levantando, é Deus fazendo. Então, aqui nesse kit você tem um pouquinho do ministério. E eu gostaria que vocês pegassem os dados aqui e conhecessem, fosse lá no nosso site, gideões24h.com, navegasse ali, conhecesse um pouquinho mais do que Deus tem feito. Bem,